Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizada pela Fundação Ubaldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Recebemos hoje a doutora Neta Maria do Patrocínio. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. A doutora Neta é anestesista e vai nos falar um pouco sobre essa, que acho que é uma grande evolução da humanidade, poder ter esse recurso da anestesia. Exatamente. Que acho que proporciona aí uma evolução nas cirurgias, né? Sim. Pode dar essa evolução na medicina. Explica pra gente, doutora Neta, o que é exatamente a anestesia? Como que ela funciona no organismo? Bom, nós temos vários tipos de anestesia, né? A anestesia geral, onde o paciente dorme, então ele tem uma perda total de sensibilidade, né? E fica dormindo e não sente dor. Temos os bloqueios anestésicos, né, que são a raquianestesia, a anestesia peridural, algumas anestesias regionais, né, e temos também a anestesia local, onde você tem uma pequena área anestesiada e a injeção é feita no local onde vai ser operado, né. E a anestesia ela serve tanto para procedimentos cirúrgicos quanto para exames de imagem ou mesmo para crianças que precisem de uma sedação para algum exame, que a criança normalmente não fica quietinha, né? Fica mais agitada, então pede-se a sedação ou anestesia, né? Então, realmente foi um grande progresso para a medicina, o advento da anestesia. Né? E o anestesista, que é quem vai fazer o uso, né, desse recurso. Quem que é o anestesista? O anestesista é um médico, né? Faz o curso normal de medicina e depois ele faz 3 anos de especialização na área de anestesia. Né? Como que surgiu a anestesia? Né? A gente está falando aqui que graças a Deus que ela existe. Exato. Né? Como ela surgiu? Qual foi o primeiro, vamos dizer, o primeiro caso? Há quanto tempo a gente tem esse uso de anestesia? Certo. Bom, a humanidade sempre buscou o controle da dor, né? E usavam-se métodos os mais variados, né, como colocação de gelo no local onde seriam feitas essas cirurgias, garroteamento para diminuição de circulação e, portanto, diminuição da sensibilidade, o uso de álcool, né, para que o paciente não sentisse dor, ficasse dormindo, até concussão cerebral, batida na cabeça para que perdesse a consciência. Deve ter os métodos mais arcaicos, bastante arcaicos, né? Exatamente. Tipo uma desmaiada forçada. Exatamente. Até que em 1846 foi a primeira anestesia propriamente, né? E aí Morton, né? Isso foi um marco, né? Na medicina, tá? Então, foi a primeira anestesia realizada com sucesso para uma cirurgia de um nódulo cervical, né? E aí, a partir disso, todo o progresso até hoje, né? A doutora Neta já é anestesista há 33 anos, 33 anos, tem uma grande experiência no ramo, né, nesse setor da medicina, que é muito bacana, e que realmente a gente, quando vai passar por uma cirurgia, fica tenso, né? Fica preocupado, às vezes a gente não sabe quem vai ser o anestesista, não teve a oportunidade ainda de conhecê-lo, né? Como que o paciente se prepara para uma anestesia? Nós fazemos avaliação clínica, né? São solicitados os exames de laboratório necessários, né, para pré-operatório. São feitas todas, para uma anestesia, muitas vezes nós temos algumas dificuldades que são previsíveis e esse exame é feito no consultório. Por exemplo, a facilidade com que nós teremos para a proteção da via respiratória, através de um tubinho que a gente introduz.
Então, isso tudo é avaliado, já, né, no consultório, de maneira que você planeja uma anestesia melhor para o seu paciente. E o paciente vai conhecer o anestesista. Exatamente. Isso não acontecia antes. Não acontecia, não. É uma prática nova de ter esse acesso ao consultório? É relativamente nova. Nosso consultório funciona há 12 anos, fomos mais ou menos pioneiros aqui em Sorocaba. Mas dentro da história da medicina é uma coisa muito nova realmente, né? E nessa avaliação, então, vocês vão ver se o paciente tem algum problema de hipertensão, exatamente, se tem algum problema de obesidade, sei lá, pode ser importante isso também? Sim, claro. E aí, dependendo das condições do paciente, nós temos como encaminhá-los para outros especialistas, por exemplo, quem tem um problema cardíaco e chega ao consultório numa fase de descompensação cardíaca. Então, nós conseguimos encaminhar esse paciente para um especialista, para um cardiologista, depois ele retorna para nós. Da mesma forma, um paciente diabético que chega ao consultório descompensado, ele vai ser encaminhado para um endócrino e depois retorna, aí nós retomamos o processo. Esperar, cuidar desse problema para depois cuidar de outro problema. Exatamente. Fazendo essa avaliação, então, a senhora tem um acesso com mais tranquilidade, né? Dá para avaliar mais profundamente o paciente, corre menos risco a anestesia. Claro. Então é um trabalho mais tranquilo, vamos dizer, mais seguro. Exatamente. Porque o que pode acontecer, qual é a complicação, vamos dizer, que um paciente pode ter numa anestesia? Olha, hoje, com todos os recursos que nós temos dessa avaliação, como eu falei, de monitorização, a chance de ter uma complicação durante uma anestesia, principalmente numa cirurgia programada, é remota. Então, hoje, estatisticamente, a incidência de complicações numa anestesia é de 1 para 200 mil. Quer dizer, é muito baixo. Muito né? baixo. Realmente, esse medo que a gente tem, então, pode ficar... Não, esse medo tem que ser diminuído. Na realidade, eu acho que o medo da anestesia é muito por falta de informação, né? Porque só se divulga a parte ruim. Né? Infelizmente, ninguém divulga inúmeras anestesias que vão bem. Então, é muito importante que o paciente seja informado, porque aí diminui o medo. Né? Com certeza, todo dia milhares de pessoas são anestesiadas. Certamente. A gente só fica sabendo aquelas alguns, eventualmente, né, que não vão bem, mas é muito raro realmente. E o paciente que vai receber a anestesia, né? Ele também pode colaborar com a segurança dele? Como que ele pode ajudar para que essa anestesia seja bem sucedida? Certo. Ele deve seguir bem fielmente o que o seu anestesista orientou na avaliação pré-anestésica, né? No que diz respeito a... fugir um pouquinho, não adianta. Não pode realmente. Então, ele tem que seguir rigorosamente a orientação quanto ao jejum, quanto à medicação, né? Alguns medicamentos eles são mantidos, outros não. Então, ele deve seguir essa orientação. Basicamente isso, né? Seguir bem a orientação do anestesista. Né? O jejum, né? Que se fala sempre de jejum para anestesia. Por que é importante esse jejum? É muito importante o jejum porque na indução anestésica, o paciente que não esteja em jejum, ele pode vomitar. Né? E esse vômito, ele pode ir para os pulmões, e como existem os sucos gástricos, né? E aí causa uma pneumonia muito grave. Então, é muito importante. Então, toda cirurgia de rotina é prescrito o jejum. Aí sempre surge a pergunta, né? E quando é um paciente que sofre um acidente, acabou de sair de um jantar, né? Então, aí nós temos uma série de cuidados a mais, né? Que são tomados. É uma técnica diferente aí na indução anestésica. Mas o risco aumenta, né? O risco aumenta. Entendi. Mas não vai ser feita da mesma forma. Não vai ser feita da mesma forma. Com que a pessoa que fez o jejum, fez o preparo. Claro, vamos dizer. Porque aí também não tem uma avaliação médica, né? Prévia. Não há tempo, né? Não há tempo para isso. É a emergência, é a vida que está ali em jogo, né? Então, aí também é uma decisão que... ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. Então, nós temos vários cuidados que são tomados, né? Mas o risco sempre aumenta. Então, é muito importante. Com certeza, deve ser um momento tenso quando tem uma sem dúvida. Uma emergência sem dúvida. Anestesiar. E a nossa preocupação sempre com as crianças também, porque
É um pouco difícil, às vezes, controlar o jejum para a criança, né? Então, procura-se atender os pacientes pela manhã, né? De maneira que eles acordam e já vão para... Já entra para a cirurgia. Exato, porque, já faz essa preparação. Né, sem tomar nenhum líquido. Aí, quando se fala em jejum, eu acho que é importante também, jejum também implica em não tomar água, porque muitas pessoas acham que jejum só diz respeito ao alimento, né? Tá. Mas o jejum é sempre em relação a líquidos, água, qualquer alimento. Se houver uma reação, o líquido vai também vai, né? Engasgar e está entubado, né? E tem toda essa complicação, com certeza. Exatamente. E esse medo da cirurgia, né? O medo da anestesia, na verdade. Ela está com medo da anestesia, está com medo da cirurgia, se vai ser bem sucedida. Sim. É mais uma questão, como a senhora dizia, de falta de informação? Sim, eu acredito que sim. Tem também um fator emocional, que a pessoa vai ficar ali... Claro, ele vai ficar, se sente vulnerável, né? Fica nas mãos do anestesista. Mas o anestesista é o anjo da guarda, que nós fazemos desde o pré, o intra e o pós, né? O anestesista é o primeiro que chega, o último que sai, cuida do paciente até que ele vá para a recuperação. Mas sempre fica essa insegurança. Mas eu acho muito importante o esclarecimento, né? Desse progresso todo que houve. Uma coisa importantíssima que é bom a gente lembrar, né? Que é a monitorização, né? Porque a monitorização que temos hoje é mais ou menos recente. Houve um progresso enorme nos últimos 30 anos, e 30 anos é pouco quando se fala em medicina e ciência, pouco, né? Então, isso mudou também, né? A anestesia. Essa hoje monitorização que a senhora está dizendo, o que seria? Seria a monitorização nós monitorizamos desde frequência cardíaca, o quanto o paciente está respirando de oxigênio, o quanto ele está eliminando de gás carbônico, a temperatura. Então, tudo isso é monitorado, né? Todos aqueles fiozinhos. Exatamente, todos aqueles barulhinhos, né? Então, são para a senhora acompanhar, vamos dizer, o anestesista que faz essa parte. É ele que faz esse acompanhamento dos sinais vitais. Sim, claro. Enquanto o médico está lá operando, né? Na cirurgia, atento com a cirurgia em si, o anestesista está monitorando o quadro do paciente, se ele tem alguma alteração, ele já pode reagir, tomar alguma providência eventualmente. Claro. Até porque existe um conceito de que a anestesia, você faz uma dose de um anestésico para uma anestesia geral que vai durar um tempo determinado, e não é bem assim. Você vai fazendo anestesia paulatinamente, então vai se injetando drogas, tanto por via inalatória como por via endovenosa, né? Durante todo o processo da cirurgia. E aí, quando termina a cirurgia, nós interrompemos a oferta desses anestésicos, aí o paciente acorda. Então, a anestesia ela se compõe basicamente de 3 pontos. A hipnose, que é quando o paciente dorme, né? A analgesia, que é a medicação que você faz para a dor, e o relaxamento muscular, né? Antigamente, nós tínhamos, os pacientes acordavam sentindo muita dor. Era uma coisa cultural, né? Operou, sente dor. Hoje não se admite que o paciente, né, sinta dor no pós-operatório, né? Então, o que nós fazemos? Nós interrompemos o hipnótico, o uso de hipnótico, né, do remedinho lá que faz dormir, nós interrompemos e continuamos oferecendo o analgésico. Então, o paciente acorda sem dor, que é o ideal, né? Antigamente nós tínhamos, então, pacientes dormindo muito tempo sem dor ou acordados com muita dor. Nenhuma situação nem outra é ideal, né? Exatamente. O ideal é que eles acordem sem dor. E eu acordar, né? A senhora dizia, existe o risco da pessoa acordar no meio da cirurgia? Porque deve ser um medo que também passa, também é um né? medo, Por que não ocorre isso? Porque nós temos monitorização. Então, porque a anestesia é um sono, né? Então, é um sono induzido. E nós usamos todos esses monitores de sinais vitais e outros também de monitorização do sono propriamente, eles nos indicam se houver uma superficialização da anestesia, se houver, vamos dizer assim, uma ameaça de que o paciente irá acordar, o anestesista vai estar ali perto e vai corrigir. Ele consegue ele vai corrigir esse sinal. Exatamente. Aumenta a pressão arterial, começo de aumento de pressão arterial, ou a frequência cardíaca dos batimentos cardíacos começa a aumentar. Enfim, tem uma série de sinais que esses monitores nos mostram
e que farão com que o anestesista, vamos dizer, corrija a sua rota, né? Comece a dar mais medicação aqui, ou essa ou aquela. Né? Que interessante, né? Porque a anestesia, então, ela é uma dose única, a senhora injeta uma dose antes da cirurgia e depois... Não. Como que é feito isso? Nos bloqueios, né, na raquianestesia, sim, você faz uma dose que vai durar um determinado tempo. Agora, na anestesia geral, não. Na anestesia geral, você vai fazendo paulatinamente, né? O anestésico à medida que é necessário. Quer dizer, que vai como um soro, que vai correndo e vai injetando ao longo da cirurgia. Exatamente. Nós temos o que se chama bombas de infusão, que são os aparelhinhos onde você coloca as seringas e programa, né? Tantos ml por hora, tanto do hipnótico quanto do analgésico, né? Do remédio que faz dormir e do que tira a dor. E aí isso vai sendo oferecido paulatinamente para o paciente. E também por via inalatória, né? Então, somando esses dois, a gente tem o paciente anestesiado. Quando termina a cirurgia, a gente interrompe e aí só continua dando o analgésico. É, por isso que parece um milagre. Acabou a cirurgia, já acorda. Né? Mas, nossa, acertou direitinho o tempo de sono que precisava. Você vê meio mágico, né? ou se daria uma superdose, né? Claro. Ou a menos, vamos dizer. Poderia até ocorrer as duas situações, caso não fosse dessa forma. Claro. Por isso esse medo, então, de que vai acordar no meio da cirurgia. Não, de que vai acordar... as pessoas podem ficar tranquilas, porque não é possível. A gente está ali cuidando disso. Monitorando. Então, a dose da anestesia, ela é dada ao longo da cirurgia. Exatamente. Para, assim, apenas ter a dose necessária. Isso. E o que a senhora estava dizendo também é que essa história de acordar já sentindo muita dor, realmente é um anestésico que dá, vamos dizer, uma dose de anestésico no final da cirurgia para que o paciente, ao acordar, não sinta tanta dor. Exato. Nós fazemos hoje o que se chama de prevenção da dor. Até um tempo atrás, nós fazíamos tratamento da dor, né? Só que, estatisticamente, entre o paciente referir a dor e ele ser medicado, sempre existia um hiato ali, né? Até vir a medicação, a enfermagem atender, enfim. E esse período era de terror, também, né? Não é? Porque acabou de fazer a cirurgia, está tudo muito... Exatamente, muito recente, muito né? recente. Então, nós fazemos hoje a analgesia preventiva, né? Então, nós já fazemos a medicação para prevenir a dor. Então, isso mudou bastante a qualidade do pós-operatório, né? E o processo alérgico, né? Tem gente que fala, tem alergia. Existe alergia à anestesia? Então, na verdade, existem pessoas alérgicas, né? E isso também é previsível. No consultório, você vai ser interrogado, né? O paciente vai contar para o seu anestesista, olha, eu tenho antecedentes de alergia a tais medicamentos ou a alimentos, tudo isso tem que ser referido, né? E aí o anestesista já vai poder prever, vamos dizer, se este paciente terá ou não uma reação alérgica durante a anestesia. Os medicamentos usados em anestesia, eles são exaustivamente testados antes, né, de entrar no mercado. Então, são drogas pouco alergizantes. Então, é muito raro uma alergia à anestesia. Mas ficou esse mito, né, de que a anestesia está ligada a alergia, a choque anafilático, né, que também é uma expressão. O que é esse choque anafilático? O choque anafilático. Seria uma superdose dele? Não. O choque anafilático é uma reação alérgica muito intensa, onde existe uma vasodilatação, quer dizer, os vasos ficam dilatados, então perdem líquido, né? Existe uma dificuldade respiratória muito importante. É um quadro dramático, mas raríssimo, raro de ocorrer, né? E, como eu costumo dizer para os meus alunos, em algumas aulas que eu faço, sempre surge essa pergunta. O melhor lugar para você ter uma reação alérgica, melhor não ter, mas o melhor lugar para você ter uma reação alérgica ou ter mesmo um choque anafilático é no centro cirúrgico, porque, não é? Claro. Porque você tem todos os recursos, né? Nós estamos preparados, melhor do que ninguém, para atender uma eventualidade. Médicos, realmente, com vários médicos em volta. Exatamente. O anestesista monitorado. Então, realmente, se você tiver... melhor não ter. Mas... Claro, o pior é o melhor momento, vamos dizer, porque em qualquer outro lugar que você tenha uma reação alérgica, você não vai ter um atendimento... Vai ser muito mais grave, né? É claro. Tão rápido, tão especializado. Sem dúvida. Mas então, como a senhora diz, é muito raro existir uma reação alérgica, mesmo que a pessoa
tem alergia a alguma coisa, a senhora vai poder, na consulta, já constatar. Exato. No consultório, quando o paciente já tem essa história de alergia, o que nós fazemos? Nós vamos prepará-lo de uma forma diferente. Tá. Né? Tanto com medicação e toda uma orientação para isso, né? E já vamos para a anestesia sabendo que estamos diante de um paciente que tem antecedentes alérgicos. Então usamos técnica anestésica diferente também. Volta à importância do consultório, da avaliação, né? Qual o pior quadro, vamos dizer, o que requer mais cuidado? É o alérgico, é o fumante, é o obeso? Qual é o mais crítico? Cada um tem o aspecto de dificuldades, né? O alérgico, como nós já dissemos, né? Tem que ser preparado. O fumante é um ponto importante, porque o fumante, ele tem que ser orientado para cessar o tabagismo pelo menos 30 dias antes da cirurgia, 30 dias antes da anestesia. Por quê? Para que volte a função de eliminação de muco, uma série de funções, né? Isso, com 30 dias, tende a melhorar. Então, é o que se aconselha. Faz uma fisioterapia, faz um tipo de tratamento, né? Para isso. Então, é muito importante. Foi uma boa lembrança isso, porque... Para quem tem já um enfisema, né? Existe toda uma preparação diferente, né? E o paciente, hoje, cada dia mais, nós estamos atendendo pacientes grandes, obesos, porque a população está mais obesa, né? E nós temos muitas cirurgias para redução de estômago, enfim, cirurgia bariátrica. E o paciente grande, obeso, também é um paciente especial, né? Tem uma técnica anestésica também diferente, e um preparo também diferente. Né? Requer um pouquinho mais de cuidado. Exatamente. A anestesia, ela pode ser utilizada quantas vezes a gente quiser? Tem um limite por ano? Tem um limite na vida da gente? Não. Como que a gente pode medir assim? Já fiz uma cirurgia esse ano, já tomei a minha dose desse ano. Como não que existe essa medida? Não existe. Porque, inclusive, um exemplo bem interessante seria do grande queimado, né? O paciente que tem queimaduras extensas e que necessita de curativos diários, né? Então ele vai muitas vezes 2 vezes por dia, então ele recebe 2 doses de anestesia sem problema. Chega a anestesiar o paciente. Alguns pacientes também que vão para procedimentos de radioterapia, por exemplo, e que não suportam a imobilidade, né, da radioterapia, eles recebem 2 doses de anestésico de manhã e à tarde para o procedimento, sem nenhum problema, às vezes por tempo prolongado. Não há problema nenhum. Não existe, então, um limite, assim, não. Mesmo a anestesia geral que a gente diria? Não há problema nenhum. Entendi. É feito com maior segurança, sem nenhum problema. E a senhora falava dos diferentes tipos das anestesias. A senhora falou a geral, que é o que a gente diz, que a pessoa dorme inteira. Né? As locais, que são só para, vamos dizer, uma sutura, um problema mais. E a RAC, que vamos dizer que é utilizada nos partos? Não, a mais utilizada, a RAC é bastante utilizada em parto cesariano, né, para cesarianas. E a peridural para o parto sem dor, né? Então são 2 bloqueios anestésicos e que o que muda é o local onde você deposita o anestésico na hora que você faz a punção, né? E a peridural, ela proporciona a facilidade do paciente ter movimentação com analgesia. Então, o paciente não fica totalmente imobilizada, não fica totalmente, né? Tanto é que a paciente consegue ter o período expulsivo do parto, né, sem dor. Então, é uma anestesia bastante interessante. E na peridural, a gente pode usar um catéter, que é uma pequena sonda que é introduzida no espaço peridural, e você pode fazer doses sequenciais de anestésicos. Então, muitas vezes trabalhos de parto prolongados, você consegue manter essa analgesia, o paciente fica sem dor, né, e em trabalho de parto normal. Com essas técnicas, então, e esse cuidado e a experiência da doutora Neta, que está aqui há anos já formada, 33 anos de experiência só em anestesia, doutora Neta. Anestesia. É professora também? Não. A senhora falou que eu dou aula, a senhora dava aula? Eu dou aula na Unimed, na medicina preventiva da Unimed, para o grupo de obesidade, eu faço algumas aulas. Então, atualmente não, eu já fui professora da faculdade, mas atualmente não mais. Doutora Neta atende os pacientes da Unimed,
faz as cirurgias lá e também no Hospital Evangélico. Isso. Então, quem tiver ou no Hospital Evangélico ou na Unimed estará muito bem atendido pela doutora Neta, com certeza. É a minha equipe, né? Super. Uma equipe, a senhora falou, uma equipe de são várias pessoas. Somos. Em Sorocaba, a anestesia está muito bem estruturada, né? Tem várias equipes, todos bastante competentes. Nós estamos bem estruturados mesmo, né? E o pessoal se atualiza bastante. É muito interessante isso, porque a Sociedade Brasileira de Anestesia, que é quem orienta, né, ela cobra do anestesista isso, né, de atualizações frequentes. Então, é muito importante para o médico. Claro, precisa estar atualizado com novas técnicas, né, novos procedimentos, enfim. Toda essa evolução da medicina acho que traz um ganho muito grande para a população, doutora Neta. Claro, sem dúvida. Poder passar por uma cirurgia sem grandes traumas, dores, né, que é um desconforto muito grande, é o que acho que gostaria de ter, né? O anestesista também, muitos de nós, nos especializamos também em tratamento de dor crônica. Tem vários anestesistas que, aqui em Sorocaba tem alguns, então é importante porque através de bloqueios anestésicos, de técnicas especiais, tratamento de dor crônica, tanto de dores musculares, para dor lombar, enfim, uma série de dores, tanto como para o tratamento de câncer, né, da fase terminal, proporcionando uma qualidade de vida melhor. Com certeza, dor ninguém precisa sentir, claro, na verdade. Né? Além de atuar nas cirurgias, a doutora Neta também escreveu um livro aqui, Perdendo o Medo da Anestesia, doutora Neta. Para quem é destinado esse livro, que é super interessante pelo que a senhora estava me falando? É um livro para o leigo e que eu escrevi para tentar diminuir esse medo do qual tanto falamos. Né? Que todo mundo tem, né? Por mais informado que a gente esteja, um pouquinho de medo a pessoa vai. É uma linguagem... É voltado para o leigo. Para o leigo, é uma linguagem bem simples, né? É um livro para o leigo. Realmente. Quem vai passar por uma cirurgia, então, quem não tiver oportunidade, porque só conversando com a doutora Neta já passa uma paz para a gente, uma segurança, o jeito dela, quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, vai perceber na senhora, a senhora realmente passa uma segurança incrível, uma tranquilidade que qualquer um que for passar pela sua anestesia não vai sentir medo. Mas para quem não tiver oportunidade, está aqui o livro dela, Perdendo o Medo da Anestesia, que ela mesma escreveu. Parabéns, doutora Neta, por mais essa atitude aqui, que é muito explicativa, né? E tirar esse medo de tudo que a gente conhece, né? Quando a gente revela e tira os medos e os mitos, acho que torna muito melhor a nossa vida. Exatamente. Muito obrigada. Eu agradeço a sua presença, doutora Neta, no nosso programa. Seja bem-vinda quantas vezes a senhora quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de tentar esclarecer, né? Obrigada. E tivemos aqui a doutora Neta, anestesista, no nosso programa Viva com Mais Saúde. Até o próximo programa.